Oiê, ótima noite. Como é que você está? Ó, a gente está lendo aqui Hábitos Atômicos. Espero que você esteja acompanhando a leitura. É muito importante para o seu processo de mudança, de transformação, de restauração, de tomar as rédeas sobre a sua vida. A leitura ela é intencional, então a gente leu o primeiro Milagre da Manhã e agora a gente está lendo Hábitos Atômicos. Depois a gente vai ter o terceiro livro e se der tempo, para quem já terminou a leitura, vai ter o bônus, que é o quarto livro. Então a gente está no capítulo 18, estamos finalizando, estamos na reta final aí. E hoje a gente vai falar sobre táticas avançadas. Ó, então o leitor colocou esse título, tá vendo? Ó, separado numa folha. Como deixar de ser apenas um bom e ser realmente fantástico naquilo que você faz. E o capítulo 18 vai falar sobre a verdade sobre o talento, quando os genes importam. Muitas pessoas conhecem o Michael Phelps, mundialmente considerado um dos maiores atletas da história. Ele conquistou mais medalhas olímpicas, não só do que qualquer nadador, mas também mais do que qualquer atleta olímpico de todos os esportes. Menos pessoas conhecem, por exemplo, o nome Richard El Guerrouj, mas ele era um atleta fantástico pelos próprios méritos. El Guerrouj é um corredor marroquino que possui 2 medalhas de ouro olímpicas e é um dos maiores corredores de média distância de todos os tempos. Por muitos anos, deteve o recorde mundial na corrida de 1.600, 1.500 e de 2.000 metros. Nos Jogos Olímpicos de Atenas, na Grécia, em 2004, ele conquistou o ouro nos 1.500 e nos 5.000 metros. Esses dois atletas, eles são muito diferentes em muitos aspectos. Para começar, um competia em terra e o outro na água. O mais notável, eles têm uma diferença significativa de altura. O El Guerrouj tem 1,76 e Phelps 1,94. Apesar da diferença de 18 centímetros, os dois são idênticos em um aspecto. Michael Phelps e Richard El Guerrouj usam calças com o mesmo comprimento de pernas. Como que isso é possível? Phelps tem pernas relativamente curtas para sua altura e o seu torso muito longo. A estrutura perfeita para nadar. El Guerrouj tem pernas incrivelmente longas e uma parte superior do corpo curta, ideal para corridas de média distância. Agora imagine se esses atletas de classe mundial trocassem de esporte. Dada a sua notável capacidade atlética, Michael Phelps poderia se tornar um corredor de média distância de nível olímpico caso treinasse o suficiente? É improvável. No auge da sua capacidade física, Phelps pesava 88 quilos, o que é 40% mais pesado do que El Guerrouj, que competia com ultraleves de 63 quilos. Corredores mais altos são corredores mais pesados e cada quilo extra é uma maldição quando se trata de corrida de média e longa distância. Contra competidores de elite, Phelps estaria condenado desde o princípio. Da mesma forma, El Guerrouj pode ser um dos melhores corredores da história, mas é muito questionável que ele se qualificaria para Olimpíadas como nadador. Desde 76, a altura média dos medalhistas de ouro olímpico na corrida de 1.500 é 1,77. Em comparação à altura dos medalhistas de ouro olímpico na natação de freestyle de 100 metros, é a média de 1,95. Os nadadores tendem a ser altos, costas e braços longos, ideais para puxar a água. El Guerrouj estaria em grave desvantagem antes de sequer pular na piscina. O segredo para maximizar suas chances de sucesso é escolher o campo de competição correto. Isso é tão verdadeiro com a mudança de hábitos quanto com os esportes e os negócios. Os hábitos são mais fáceis de realizar e mais satisfatórios quando eles se alinham com as suas inclinações e as suas habilidades naturais. Como Michael Phelps na piscina ou Richard El Guerrouj na pista, você deve disputar um jogo em que as probabilidades estejam mais a seu favor. Abraçar essa estratégia requer a aceitação da verdade simples de que pessoas nascem com habilidades diferentes. Algumas pessoas não gostam de falar ou de discutir sobre esse fato. Na superfície, seus genes parecem ser determinantes e não é divertido falar sobre coisas que você não pode controlar. Além disso, frases como determinismo biológico fazem parecer que certos indivíduos foram destinados ao sucesso e outros são fadados ao fracasso.
mas essa é uma visão bem míope da influência dos genes em comportamento. A força da genética também é sua fraqueza. Os genes não podem ser facilmente alterados, o que significa que eles fornecem uma vantagem poderosa em circunstâncias favoráveis e uma série de desvantagens em circunstâncias desfavoráveis. Se quiser enterrar uma bola de basquete, ter 1,13 de altura é altamente útil. Se você deseja realizar uma coreografia de ginástica, ter 2,13 é um enorme impedimento. Nosso ambiente determina a adequação dos nossos genes e a utilidade dos nossos talentos naturais. Quando nosso ambiente muda, o mesmo acontece com as qualidades que determinam o sucesso. Isso é verdade não apenas em características físicas, mas também em características mentais. Sou inteligente quando se trata de hábitos e comportamentos humanos. Não muito quando se trata de tricô, propulsão de foguetes ou acordes de violão. A competência é altamente dependente do contexto que você está. As pessoas no topo de qualquer campo competitivo não são apenas bem treinadas, são também adequadas para as tarefas. E é por isso que se você quer ser realmente grande, selecionar a área certa em que você quer se concentrar é crucial. Resumindo, os genes não determinam seu destino. Eles determinam suas melhores áreas de oportunidade, como observa o médico Gabor Mate. Os genes podem predispor, mas eles não predeterminam nada. As áreas para as quais você é geneticamente predisposto ao sucesso são aquelas em que os hábitos são mais propensos a serem satisfatórios. A chave é você direcionar seu esforço para as áreas que tanto te empolguem quanto combinem com suas habilidades naturais para alinhar a sua ambição com a sua capacidade. A pergunta óbvia que eu faço é: como descubro onde as probabilidades estão a meu favor? Como eu identifico as oportunidades e os hábitos certos para mim? O primeiro lugar para procurar uma resposta é você entender a sua personalidade. Como sua personalidade influencia nos seus hábitos? Seus genes operam nos bastidores dos hábitos. Na verdade, por trás de cada comportamento ele opera. Demonstrou-se que os genes influenciam em tudo, desde o número de horas que você passa assistindo a televisão, até a sua probabilidade de se casar ou de se divorciar, inclusive a sua tendência a ficar dependente de drogas ilícitas, de álcool ou de nicotina. Há um forte componente genético em você, como se você é obediente, se você é rebelde ao enfrentar autoridades, o quanto você é vulnerável ou você é resistente aos eventos estressantes, o quanto você é proativo ou reativo, e até como se sente cativado ou entediado durante experiências que são sensoriais, como por exemplo assistir a um show. Como me contou certa vez Robert Ploming, um geneticista comportamental da King's College em Londres, estamos no ponto em que paramos de testar para ver se os traços têm um componente genético, porque nós não conseguimos encontrar um único que não seja influenciado por genes. Agrupado seu conjunto único de traços genéticos, predispõe uma personalidade muito particular. Sua personalidade é um conjunto de características consistentes de situação para situação. A análise científica mais comprovada dos traços de personalidade é conhecida como 5 grandes, que os divide em 5 espectros de comportamento. Primeiro, a abertura para a experiência, de curioso e inventivo em um lado, cauteloso e consistente do outro lado. Conscienciosidade, de organizado e eficiente para completamente descontraído e espontâneo. Extroversão, de extrovertido e enérgico a solitário e reservado. Afabilidade, de amigável e compassivo a desafiador e completamente desapegado. Neuroticismo, de ansioso e sensível a confiante, calmo e estável. Então são 5, tá? Abertura para experiências, conscienciosidade, extroversão, afabilidade e neuroticismo. Os 5 traços de personalidade têm bases biológicas.
A extroversão, por exemplo, pode ser rastreada desde o nascimento. Quando os cientistas fazem um barulho alto no berçário, alguns bebês se voltam para o ruído, enquanto outros se afastam. Quando os pesquisadores rastrearam essas crianças ao longo da vida, descobriram que os bebês que se voltavam para o barulho tiveram maior probabilidade de crescer e de se tornar extrovertidos. Aqueles que se afastaram foram mais propensos a se tornarem introvertidos. As pessoas com alta afabilidade são gentis, atenciosas e calorosas. Elas também tendem a ter níveis naturais mais altos de ocitocina, que é um hormônio que desempenha um papel muito importante na ligação social. Ela aumenta os sentimentos de confiança e atua como um antidepressivo natural. Você pode facilmente imaginar como alguém com mais ocitocina é mais propenso a criar hábitos de escrever bilhetes de agradecimento, organizar eventos sociais. Terceiro exemplo, considere o neuroticismo, que é um traço de personalidade que todas as pessoas possuem diversos graus. As pessoas com alto neuroticismo tendem a ser mais ansiosas, se preocupam mais do que as outras. Esse traço tem sido associado à hipersensibilidade da amígdala, que é a área do cérebro responsável por perceber as ameaças. Em outras palavras, as pessoas que são mais sensíveis a sinais negativos do ambiente são mais propensas a ter uma pontuação alta. Nossos hábitos não são determinados apenas por nossas personalidades, mas não há dúvida de que os nossos genes nos empurram a uma determinada direção. Nossas preferências profundamente enraizadas tornam certos comportamentos mais fáceis para algumas pessoas do que para outras. Você não precisa se desculpar por essas diferenças ou então se sentir culpado, mas você precisa aprender a trabalhar com elas. Uma pessoa com pontuação baixa na conscienciosidade, por exemplo, ela tem menos probabilidade de ser ordeira por natureza e pode precisar depender mais do design do ambiente para conseguir manter bons hábitos, como, por exemplo, leitores, como lembrete para leitores menos conscientes. O design do ambiente é uma estratégia que a gente falou no capítulo 6 e no capítulo 12. Todo hábito possui um lar. A conclusão é que você deve criar hábitos que funcionem para a sua personalidade. As pessoas podem ter um corpo sarado se exercitando como fisiculturista, mas você pode preferir escalada, ciclismo, remo. Modele seu hábito no exercício em torno dos seus interesses. Se seu amigo segue uma dieta de pouco carboidrato, mas acha que com baixa gordura funciona, pode ser que para você seja melhor. Se você quiser ler mais, não se sinta envergonhado em preferir romances e não ficção. Leia o que te atrai. Você não precisa criar hábitos que todos te dizem para necessariamente criar. Escolha hábitos que melhor lhe convier, não aqueles que são populares. Existe uma versão de cada hábito para lhe proporcionar alegria, satisfação. Encontre essa versão. Os hábitos precisam ser agradáveis se você quer que eles durem na sua vida. Essa é a ideia central por trás da quarta lei. Adaptar seus hábitos à sua personalidade é um bom começo, mas não é o fim da história. Vamos voltar nossa atenção para encontrar e projetar situações em que você tenha uma vantagem natural. Como encontrar um jogo em que as probabilidades estejam a seu favor? Aprender um jogo em que as probabilidades estejam a seu favor é fundamental para manter a motivação e você se sentir bem-sucedida. Em teoria, você vai desfrutar de quase tudo. Na prática, é mais provável que você aproveite as coisas que são mais fáceis para você. Pessoas talentosas em uma determinada área tendem a ser muito mais competentes nessa tarefa e costumam ser elogiadas por fazer um bom trabalho. Elas se sentem energizadas porque estão progredindo onde outros falharam e porque são recompensadas com melhores salários, melhores oportunidades, o que não as torna mais felizes, mas também as impulsiona a produzir um trabalho de qualidade muito maior. É o que eu chamo de ciclo virtuoso. Escolha o hábito certo e o progresso é fácil. Escolha um hábito errado e a sua vida será uma grande luta. Como escolher o hábito certo? O primeiro passo é algo que abordamos na terceira lei. Você tem que torná-lo fácil. Em muitos casos, quando as pessoas escolhem o hábito errado, significa simplesmente que escolheram um hábito que é difícil para elas. Quando um hábito se torna fácil, é provável que você tenha sucesso. Quando é bem sucedido, é provável que você se sinta extremamente satisfeito.
No entanto, existe outro nível a considerar. Em longo prazo, se você continuar avançando e melhorando, qualquer área pode se tornar um desafio em algum momento. Você precisa ter a certeza que você está no jogo certo para o seu conjunto de habilidades. E como você faz isso? A abordagem mais comum é tentativa e erro, tentativa e erro. Claro, há um problema com essa estratégia, a vida é bem curta. Não há tempo para experimentar todas as carreiras, namorar, tocar instrumentos. Não há tempo. Felizmente, é uma maneira eficaz de gerenciar o enigma. E nós conhecemos como paradoxo da exploração ou da extração. No início de uma nova atividade, deve haver um período de exploração. Na faculdade, por exemplo, é chamado de graduação. Nos negócios, chamado de teste de divisão. Nos relacionamentos, namoro. O objetivo é testar as possibilidades e pesquisar uma ampla gama de ideias para lançar a rede. Após esse período inicial de exploração, mude seu foco para a melhor solução que você encontrou. Experimente ocasionalmente mudar. O equilíbrio adequado depende se você está ganhando ou se está perdendo. Se você está ganhando, você extrai. Se você está perdendo, você segue explorando. Em longo prazo, é provavelmente mais eficaz trabalhar na estratégia que parece oferecer resultados melhores. Tem que ser cerca de 80 a 90% do tempo explorando e 10 a 20%, continuar explorando nos 10 a 20%. O Google pede aos funcionários que gastem 80% da sua jornada semanal em seu trabalho oficial e 20% em projetos à sua escolha, que levou à criação de grandes produtos de sucesso como o Google AdWords e o Gmail. A abordagem ideal também depende do quanto tempo você tem disponível. Se você tem muito tempo, como alguém no início de carreira, faz mais sentido explorar, porque depois você encontra a coisa certa. Você ainda tem muito tempo para extrair o máximo possível. Se você está pressionado pelo tempo, digamos, ao chegar no prazo de um projeto, você tem que implementar a melhor solução que encontrou até o momento, para obter algum resultado. À medida que você explora opções diferentes, há uma série de perguntas que você deve fazer a si mesmo para restringir continuamente os hábitos e as áreas que serão mais satisfatórias a você. O que é divertido para mim, mas representa um trabalho para os outros? O maior sinal de que você é talhado para uma tarefa não é se você a ama, mas é se você é capaz de lidar com a dor daquela tarefa com mais facilidade do que a grande maioria das pessoas. Quando você se diverte enquanto outras pessoas estão reclamando. Quando você se diverte quando outras pessoas estão reclamando. O trabalho que o machuca menos do que aos outros é aquele que é melhor para você fazer. O que me faz perder a noção do tempo? Fluxo é o estado mental em que você entra quando está concentrado na tarefa que o resto do mundo desaparece por completo. Essa mistura de felicidade e desempenho máximo é o que os atletas e os artistas experimentam quando eles estão no fluxo. É quase impossível experimentar um estado de fluxo e não achar uma tarefa satisfatória, pelo menos em algum nível ou grau. Onde obtenho maiores retornos que a maioria? Estamos continuamente nos comparando com aqueles que nos rodeiam. E um comportamento é mais provável de ser satisfatório quando a comparação está a nosso favor. Quando comecei a escrever no site James Clear, com minha lista de e-mails cresceu muito rápido. Eu não tinha certeza do que estava fazendo, mas sabia que os resultados pareciam vir rápido para mim do que para alguns colegas que estavam juntos, o que me motivou a seguir escrevendo. O que me parece natural? Por apenas um momento, ignore o que lhe foi ensinado, ignore o que a sociedade lhe disse, ignore o que os outros esperam de você. Olhe para dentro de si e pergunte: o que é natural para mim? Quando eu realmente me sinto vivo? Quando me senti como o meu verdadeiro eu? Sem qualquer julgamento interno ou preocupação em agradar os outros. Sem dúvidas ou autocrítica, apenas sentimentos de engajamento e de prazer. Sempre que se sentir autêntico e genuíno em si mesmo, você está na direção certa. Para ser honesto, parte desse processo é apenas sorte. Michael Phelps e Edgar Roche tiveram a sorte de nascer em um conjunto raro de habilidades altamente valorizadas pela sociedade e colocados também no ambiente ideal para que essas habilidades se desenvolvessem completamente. Todos temos um tempo limitado neste planeta e os verdadeiramente grandes entre nós são aqueles que não apenas trabalham arduamente, mas têm a sorte de estar expostos às oportunidades que lhe favoreçam. Se você não quiser deixar isso se você não quiser deixar isso por conta do simples acaso? Se não conseguir encontrar um jogo em que as probabilidades estejam a seu favor, crie um. Scott Adams, o cartunista por trás de Dilbert, diz: todos têm pelo menos algumas áreas nas quais podem estar entre os 25 melhores com algum esforço. No meu caso, eu sou capaz de desenhar melhor que a maioria das pessoas,
mas não posso ser considerado artista. Eu não sou mais engraçado do que um comediante mediante. Eu não sou mais engraçado do que um comediante mediano que nunca atingiu o estrelato, mas sou mais engraçado que a grande maioria das pessoas. A mágica é que poucas pessoas conseguem desenhar bem e escrever piadas. É a combinação dos dois que torna o que eu faço tão raro. E quando você acrescenta o meu histórico de negócio, surge um tópico que poucos cartunistas conseguem: explorar sem vivenciar. Quando você não consegue vencer sendo o melhor, pode vencer sendo diferente. Combinando suas habilidades, você reduz o nível de concorrência, o que torna mais fácil se destacar. É possível superar a necessidade de uma vantagem genética ou anos de prática, reescrevendo as regras. Um bom jogador trabalha arduamente para ganhar o jogo que está todo mundo jogando. Um grande jogador cria um jogo novo que favoreça suas forças e evite suas fraquezas. Na faculdade, projetei minha própria biomecânica. Era uma combinação de física, química, biologia e anatomia. Eu não era inteligente o suficiente para me destacar entre os melhores físicos ou biólogos. Então eu criei o meu próprio jogo. E como me convinha, eu apenas estava fazendo os cursos que me interessavam. Estudar parecia muito menos trabalhoso. Também era mais fácil evitar a armadilha de me comparar com outros. Afinal, ninguém mais fazia a mesma combinação de matérias que eu. Então, quem seria capaz de avaliar se eles eram melhores ou piores? A especialização é uma maneira poderosa de superar o acidente da genética ruim. Quanto mais você dominar uma habilidade específica, mais difícil será para os outros competirem com você. Muitos fisiculturistas são mais fortes do que a média dos lutadores de queda de braço. Mas mesmo um enorme fisiculturista pode perder numa queda de braço, porque o campeão da queda de braço tem uma força estrategicamente específica. Mesmo que não seja o mais talentoso, muitas vezes você pode vencer sendo o melhor em uma categoria extremamente restrita. A água fervente amacia uma batata, mas endurece um ovo. É impossível ter controle do fato de ser uma batata ou de ser um ovo, mas você pode decidir disputar um jogo em que é melhor ser duro ou ser mole. Se conseguir encontrar um ambiente mais favorável, você pode transformar a situação de uma em que as probabilidades estejam contra você em uma que elas estejam completamente a seu favor. Como tirar o máximo de proveito dos seus genes? Nossos genes não eliminam a necessidade do trabalho árduo, eles a esclarecem. Eles nos dizem em que trabalhar arduamente. Uma vez que percebemos nossos pontos fortes, sabemos em que gastar nosso tempo e energia. Aí é a autoanálise, né, gente? Olha a importância de você ter clareza da sua própria leitura. Sabemos quais tipos de oportunidades procurar e quais desafios devemos evitar. Quanto melhor entendermos de nós e da nossa natureza, melhor será a nossa estratégia. As diferenças biológicas são importantes, mas mesmo assim é mais produtivo focar se está atingindo o próprio potencial do que se comparar a qualquer outra pessoa. O fato de você ter um limite natural para qualquer habilidade específica não tem nada a ver com o fato de ter atingido ou não o limite das suas capacidades. As pessoas ficam tão presas no fato de que têm limites que raramente exercem o esforço necessário para se aproximar deles. Além disso, os genes não são capazes de torná-lo bem-sucedido se você não estiver agindo. Sim, é possível que o treinador sarado da academia tenha genes melhores, mas se não executar a rotina de exercícios, é impossível dizer se ele recebeu cartas genéticas melhores ou piores. Até ter trabalhado tão arduamente quanto aqueles que admira, não explique o sucesso deles pela sorte. Em resumo, uma das melhores maneiras de garantir que seus hábitos permaneçam satisfatórios ao longo do tempo é escolher comportamentos que se alinhem à sua personalidade e suas habilidades. Trabalhe arduamente nas coisas que são mais fáceis. O segredo para maximizar sua chance de sucesso é escolher o seu campo de competição correto. Escolha o hábito correto e o progresso então será fácil. Escolha o hábito errado e a sua vida será uma grande luta. Os genes não podem ser facilmente alterados, o que significa que fornecem vantagem poderosa em circunstâncias favoráveis e uma série de desvantagens terríveis nas desfavoráveis. Os hábitos são mais fáceis quando se alinham com as suas habilidades naturais. Escolha hábitos que se adequem a você. Escolha um jogo que favoreça seus pontos fortes. Se você não conseguir encontrar um assim que lhe favoreça, crie um jogo. Os genes não eliminam a necessidade do trabalho árduo, eles a esclarecem. Eles nos dizem no que devemos focar para trabalhar arduamente. Acabamos, esse foi o resumo, ó. Gente, no meio da minha gravação, a minha filha me pede a touca de cetim.
E eu tava aqui com o dedinho assim, ó, mas eu tive que responder para ela que ela podia pegar. Tá bom? Terminamos o capítulo 18, vamos para capítulo 19. Eu acredito que termina no 20, gente. Faltam 2 capítulos. E aí a conclusão do livro. Tá bom? Um beijo, até a próxima leitura.